Olá, meus queridos, a paz. Falando mais um pouco sobre a grande tribulação, é algo que não pode deixar de falar dentro das nossas igrejas, né? E um assunto tão importante que nós não podemos também ignorá-lo, a realidade sobre a condenação que vai vir sobre a humanidade. Aqueles que não querem, que negam o nome de Cristo e vivem a sua vida pecaminosa, né? O próprio Jesus, ele diz em Mateus capítulo 24, que haverá uma aflição, haverá grandes problemas dentro da natureza, até mesmo sobre a humanidade, sobre o juízo final de Deus, haverá uma grande tribulação, uma grande aflição, uma grande tristeza, como nunca houve sobre a terra. Existem algumas linhas aí sobre pensamentos de tribulação, sobre o que está acontecendo, até mesmo alguns teólogos aí, alguns intérpretes da Bíblia de uma forma errada, eles falam que os cavaleiros dos Apocalipse estão soltos, foram soltos, e pegam as catástrofes que está acontecendo, se aplica aquele texto ali do livro de Apocalipse, e se fala que estão soltos. Ainda não, meus queridos, ainda não. Serão soltos durante a grande tribulação. Vai ficar pior do que a situação que nós vivemos, né? E haverá sinais no sol, haverá sinal na lua, as estrelas, homens desmaiando de terror, coisas sobrevirão sobre o mundo, os céus serão abalados, é algo terrível que vai acontecer. Não vale a pena a gente correr esse risco, né? E nós temos, meus queridos, dentro dessa grande tribulação, os próprios profetas já falavam sobre a situação. Daniel mesmo fala, Jeremias também ele fala sobre essa questão. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas também fala sobre essa situação. E o livro de Apocalipse também, ele deixa bem claro sobre essa questão. Capítulo 7, capítulo 19, capítulo 13, capítulo 20, também fala sobre essas situações. Daniel, capítulo 9, profeta ali do Antigo Testamento, também fala sobre essa questão. E nós temos que tomar esse posicionamento. Muitas passagens falam dessa situação, dessa grande tribulação futura. E Jesus ele sempre tem falado isso dentro dos seus sermões proféticos. Leia por completo Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. Paulo também ele se referiu a isso aí quando ele escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Depois também você dá uma lida sobre essa questão. Serão acontecimentos acontecimentos terríveis, assustadores, que vai abalar toda a humanidade, todo mundo. Ninguém vai escapar disso daqui. Vai escapar somente aqueles que esperam no Senhor Jesus Cristo, que negam o pecado e que Deus arrebatará Jesus nos arrebatará a sua igreja para o céu e nós iremos ter uma morada eterna com o Senhor. E vai começar o 7º último ano, porque nós cremos como pré-tribulacionista que nós não iremos passar pela grande tribulação. Aí entra aquela pergunta, quando será essa grande tribulação? A Bíblia ela não estabelece nenhuma data. Se você achar algum vídeo, alguma outra questão aí sobre quando será, quando vai ser informado sobre esses últimos acontecimentos que vai haverá sobre toda a humanidade, não fala. Não temos nenhuma base, mas nós temos os sinais. A Bíblia Sagrada fala dos princípios das dores, que está lá em Mateus capítulo 24. O que é esse princípio das dores para a gente entender um pouco? É igual uma mulher grávida. A Bíblia relata que a vinda de Cristo será como uma mulher grávida, o princípio das dores. Ou seja, a mulher está grávida e ela dá contrações. Aí corre no médico, é um sinal falso. Aí ela volta para casa, está dentro da sua casa, vai aumentando essas contrações, aí pensa, o bebê agora vai nascer, corre para o médico, é outro sinal falso, Aí as contrações da mulher grávida vai aumentando cada dia mais e mais.
E se vários fatores de sinais falsos, ainda o médico fala, não é a hora de nascer. Mas vai chegar uma hora que essa contração vai vir. Aí aonde que vai nascer a criança? Assim também, esses sinais, esse princípio das dores, que a Bíblia fala que é como uma mulher grávida, que se compara a uma mulher grávida sobre a vinda de Cristo. Os sinais são esses. É a contração, a grande aflição sobre o mundo, a tribulação. Ainda é a hora? Não, não é. Apenas é o começo, como diz Mateus capítulo 24. E as dores vão aumentando mais. As dores vão aumentando mais. Nós vemos tempestades, calor, seções climáticas, terremotos, ondas gigantescas. Amor de muitos se esfriarão, escândalos, falsos profetas. Esses são os sinais das dores. E ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Chegou a hora de Cristo aparecer. Por isso que se compara como a dor do parto. E existem 3 interpretações sobre a grande tribulação. Nós falamos alguns vídeos anteriores. E tem aqueles cristãos, né, que defendem que a grande tribulação começará após o arrebatamento da igreja, ou seja, a igreja vai ser arrebatada primeiro. Aí vem a grande tribulação, que são os pré-tribulacionistas, e essa visão pré-tribulacionista, ela não é muito antiga, ela começou no século XIX, com uma interpretação mais profunda, com as ferramentas essenciais, dirigidas pelo Espírito Santo, e que esse evento vai durar 7 anos da grande tribulação. E existe também, meus queridos, aquela visão, a segunda visão, que são os pós-tribulacionismo, né, que são aqueles que entendem que a tribulação acontecerá antes da vinda de Cristo, ou seja, com a igreja aqui na terra. A igreja aqui na terra, na visão pós, ela vai passar pela grande tribulação. A visão pós-tribulacionismo crê que os cristãos, a igreja, vai passar por problemas aqui dentro da grande tribulação. E é uma visão que tem que ser mais analisada, ela é mais antiga, ela foi bem antes do século XIX, e eles crêem nessa situação, tem ganhado força. São visões escatológicas, né? Que eles creem pós que a igreja não passar, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Aí tem os mid-tribulacionistas ou os mes-tribulacionistas, que são aqueles que acham que a igreja vai ser arrebatada, mas no meio da tribulação. E tem a minoria dos cristãos ainda, alguns acreditam nisso, é uma visão muito sem lógica, né? Nós não temos muita base sobre essa questão. E dentro dessas 3 visões, o que nós cremos que nós somos pré. E eu convido você a estudar sobre esses assuntos, que abre leques de estudos verdadeiros. Nós temos nossas faculdades aí do CEIT pelo Brasil. E, meus queridos, e é isso aí que nós vamos falar mais um pouco sobre a visão da tribulação, quando ocorrerá, que nós falamos sobre os princípios das dores, né, comparado com as dores do parto, e também sobre o que nós falamos sobre mais um pouco sobre a grande tribulação, que é a aflição, que é o julgamento do povo que não quer Jesus na vida deles, do povo que não quer viver uma vida distante do pecado. Ou seja, a tribulação, a grande tribulação, ele é um tempo de angústia para nossas vidas, para as vidas, né? Nossa, não, misericórdia, para a vida das pessoas que não querem viver sua vida junto com Cristo, viver uma vida reta e digna, né? Porque algo que é verdadeiro, aquele que vai para o céu, meus queridos, é aquele que nega o pecado, aquele que renuncia a seus erros. E só existe um caminho, Jesus Cristo. Jesus é o caminho para que nos leve a Deus, para que nos leve a uma vida eterna e nos livra para que nós não passamos nessa grande tribulação. Que Deus abençoe em nome de Jesus.